Bom, pessoal, de volta à aula. Seguinte, onde é que a gente estava? Essa prova... Olha, meu Deus, cadê ela? Pronto. Então, essa prova, ela é muito tranquila, porque você está mostrando para quem lê, né? É que a gente parte da ideia de que são grafos simples, né? Que ali que o grafo G é um grafo simples, correto? Então, no caso, como ele é um grafo simples, não tem arestas múltiplas, então, nesse caso, o f de A vai ser igual a f de B, então, eu estou falando da mesma aresta, correto? Então, isso estou provando partindo da ideia de que é um grafo simples, ok? Bom, e aí a gente vem para a última questão, que ele pergunta o seguinte, ele diz o seguinte, F envia E sobre P? Então, o que é essa história de enviar? Né? É apenas uma outra forma da gente se referir a uma função sobrejetiva, certo? Então, é fácil ver na literatura matemática uma expressão como essa, dizer que F envia E sobre P. É a mesma coisa que dizer que F é uma função sobrejetiva, correto? Então, a mesma coisa ele pede para a gente provar ou refutar. A gente já provou que ela é uma função injetiva, correto? Então, aqui tem a prova que ela é injetiva. E a prova que se ela é ou não uma função sobrejetiva, é bem simples também. Então, a função f, em geral, ela não é injetiva. Mas por quê? Veja bem. Nesse caso aqui, é um ponto até curioso para a gente compreender bem o porquê dessa resposta, certo? Nesse caso aqui, no exemplo que eu coloquei para vocês, né, ele é um exemplo de um grafo completo, certo? Porque eu tenho um grafo simples, está todo conexo, né? Então, em cada vértice eu posso chegar em cada um deles através de determinado caminho, isso vocês podem ver depois na definição de grafo simples. Mas, se esse grafo ele não for completo, então, vai existir algum conjunto de vértices A e B que ele não compartilha uma aresta, certo? Então, por exemplo, no caso que eu tivesse um grafo, né, com arestas, aliás, vértices, que eu teria aqui somente uma... Por exemplo, né, nesse caso aqui, eu acho que seria um caso interessante para a gente exemplificar, certo? Entendido? Então, aqui eu teria, por exemplo, o par AC, certo? Esse par AC, entendido? Ele não estaria compartilhando uma aresta. Então, seria o caso que ele está colocando aqui. Então, teria algum par, teria algum par que não compartilha aresta. Então, como vocês viram aqui na definição da nossa função, né? Na definição da função, cadê, meu Deus do céu? Está aqui. Então, toda aresta deve enviar para um determinado par, certo? Então, poderia ter nesse caso aqui, seria um exemplo de um par que não estaria sendo associado a alguma aresta. Mas esse par existe aqui no nosso conjunto, certo? Entendido? Bom, espero que tenha ficado compreendido. Eu sei que é um pouco mais complexo essa resposta aqui, mas basicamente é isso, né? Porque há uma possibilidade de eu ter um grafo que não seja um grafo completo, né? E aí, nesse caso, essa função f ela não seria subjetiva. E vamos agora para a última questão, que a última questão é a mais interessante dessa lista, porque a sua prova ela é bem complexa, desculpa. Complexa no sentido de quê? Complicado? Não, ela tem muitos componentes, certo? Então, vejam bem. Nós temos aqui uma função, né? Função f dada n por n, e eu acho que quando eu fui redigir escrever essa questão na lista, eu acabei me equivocando, deixa eu só conferir aqui. Eu peguei essa questão desse nosso livro, certo? Deixa eu ver aqui. Exatamente. Eu me confundi aqui, turma, e realmente o correto, certo? Não é N, é Z, certo? Então, a minha função f, ela é definida tendo o domínio conjunto dos inteiros e o contradomínio também conjunto dos inteiros, correto? Eu queria só fazer essa pequena correçãozinha. Bom, essa função f, ela vai retornar x igual, f de x igual a x mais 3, se o x for ímpar, certo? Então, se o x for ímpar, se esse x que a função f recebe for ímpar, ele vai retornar x mais 3.
Se o x for par, ele vai retornar x igual a 5. Beleza? Bom, essa é a nossa função f. Então, de acordo com a definição da função, nós temos isso. Bom, ele pede para a gente mostrar que essa função f é uma objeção. O que é que isso quer dizer? Vamos só lembrar da definição de função objetora, ou função objetiva, ou de bijeção. Então, isso significa que o meu contradomínio, que é o próprio conjunto dos números inteiros, ele sempre vai estar associado a algum elemento do domínio, que é o próprio conjunto dos inteiros. Ou seja, intuitivamente, vocês haverão de concordar comigo que realmente a função f ela é bijetiva, certo? Só que não basta a gente ter essa noção intuitiva, a gente precisa realmente mostrar, através de uma demonstração lógica, que a função ela é bijetiva, correto? Então, vamos lá. Como é que a gente vai começar isso aqui? Ó? Inicialmente, a gente vai notar o seguinte, a gente vai notar algumas particularidades da função f em si. Então, se a função f de x, se o f de x, né, ela for par, e aqui está um detalhe muito interessante, né, para que f de x, estou falando de f de x, eu não estou falando de x, certo? Então, quando eu falar f de x, é justamente o contradomínio da minha função, certo? Então, a imagem, certo? No caso aqui, como é uma objeção, vai ser contradomínio igual à imagem. Então, o x, ele é ímpar, né? E se f de x é ímpar, então o x é par, ok? Então, tem esse detalhezinho, certo? O que é que nós temos? Se o f de x for par, então o x é ímpar. Se f de x for ímpar, certo? Então o x é par. Ok? Então tem esse jogo, certo? Então vejam bem. Se o x é ímpar, então f de x vai ser o quê? Par. Se o x for par, então f de x vai ser ímpar. Certo? Então, em cima disso daí, o que é que nós vamos fazer? Aí é o nosso ponto de partida, certo? Nosso pontozinho de partida. Isso de acordo com a definição da função. Ora, f de x, ela, de acordo com a definição, f de x difere. Então, só reforçando isso aqui. Bom, aí o que é que nós vamos fazer? Vamos agora, como a gente vai provar que essa função f de x ela é uma bijetora, né, uma função bijetiva, eu primeiro tenho que provar, né, tradicionalmente a gente primeiro prova que ela é injetiva, e depois a gente prova que ela é subjetiva. Então, se as duas provas estão corretas, então significa que ela é bijetora. Então, começando com a prova de bijetiva. E aí vocês vão entender por que a gente fez esse preâmbulozinho, né, sobre a observação de f de x, certo? Então, suponha que f de A igual a f de B é ímpar, certo? Ó, vejam bem, é aí que a gente começa a utilizar aquela observação inicial. Então, se o f de A e f de B é ímpar, então significa que A e B são pares, certo? De acordo com o que a gente observou anteriormente. Logo, eu vou ter A menos 5 igual a B menos 5 e A igual a B. Por que A menos 5 e B menos 5? Ora, minha gente, porque de acordo com a definição da função, se o x é par, né, então eu vou ter isso aqui, certo? E eu comecei supondo que f de A e f de B são iguais e que ela é par, né? Elas são iguais e é par. O resultado de f de x de f vai ser ímpar, desculpa, certo? Entendido? Bom, e aí a gente começa a utilizar aqui na prova um recurso que é muito comum vocês encontrarem em demonstrações. O uso da palavra similarmente. Certo? Então, da mesma forma que eu apliquei o raciocínio para f de A igual a f de B ser ímpar, né, considerando que f de A e f de B é ímpar, supondo isso daqui, agora, similarmente, eu vou supor que f de A e f de B são o quê? Pares. Né? E aí, turma, vocês vão observar aqui que o que eu escrevi aqui foi basicamente transcrever o que eu tinha colocado aqui, né, no meu texto da demonstração, só que adaptando para o fato de que f de A e f de B agora é par. Né? Então, se f de A e f de B é par, então A e B são o quê? São ímpares. Logo, se eles são ímpares, A mais 3 é igual a B mais 3 e o A é igual a B.
certo? Então, essa igualdade permanece, correto? Beleza? Portanto, dito isso, né, eu levei em consideração que f de A e f de B são iguais, que eles ou são pares ou ímpares, dá tudo igual, né, essa igualdade permanece. Então, significa que f é injetiva. Então, acabei de provar que f é injetiva, certo? Aí falta o quê? Falta provar que ela é sobrejetiva, certo? Bom, para ver que f é sobrejetiva é mais fácil ainda. Nesse caso aqui é mais fácil. Então, para ver que f é sobrejetiva, né, seja um y qualquer pertencente ao conjunto dos inteiros, ser ímpar. Né? Então, vamos pegar aqui um y qualquer pertencente aos inteiros. Então, o que, é que vai acontecer? Se ele é ímpar, então y mais 5 vai ser o quê? Par. Ainda de acordo com aquele raciocínio inicial que a gente colocou aqui bem no início da nossa prova, certo? E o que é que nós vamos ter? Que f de y mais 5 é igual ao próprio y. Por que f de y mais 5? Porque, turma, não foi dito aqui que o y é... Cadê? O y é ímpar, né? Então, de acordo com a definição da nossa função, aliás, é par, né? Então, ó, se f de... Tá aqui, y mais 5 é par, desculpa. Né? É uma confusão, a coisa fica meio confusa, mas vocês estão entendendo, certo? E aí, similarmente, seja y pertencente aos inteiros, um par, certo? Então, ó, a gente começou com y sendo ímpar, a gente primeiro considerou o y sendo ímpar, depois o y sendo par, certo? E aplicamos o mesmo raciocínio, ó, y igual, aliás, y menos 3 vai ser ímpar, então f de y mais 3 é igual a y. Portanto, a gente viu que sempre vai ter algum elemento do contradomínio associado a algum elemento do domínio. Porque, afinal de contas, a gente sabe que o conjunto dos números inteiros é a união dos números pares, do conjunto dos números pares com o conjunto dos números ímpares. Correto? Daí não precisa nem a gente colocar aqui na prova, que já está implícito. Certo? Bem, e para a gente fechar a aula de hoje, né, a letra B dizia o seguinte: encontre uma fórmula para f menos 1, ou seja, a inversa de f, certo? E aí essa inversa de f a gente vai construir a partir de quê? A partir dessa própria, das próprias propriedades, das próprias deduções que a gente acabou desenvolvendo na primeira questão, certo? A gente vai simplesmente inverter as paradas, né? Então, nesse caso, a inversa de f, né, f elevado a menos 1, vai ser o quê? X menos 3, se o x é par, ou x mais 5, se o x é ímpar. Então, a gente simplesmente fez uma troca, né? Certo? Mas tudo isso foi fundamentado naquilo que a gente começou bem no início aqui da nossa demonstração. Então, o pulo do gato, vamos dizer assim, a chave que abre todas as portas do castelo é essa observação inicial, certo? Então, muitas vezes, em algumas demonstrações, é necessário que você tenha essa sofisticação de pensamento, certo? Bom, gente, então, encerrar por aqui a apresentação. E já são meio-dia, por hoje é só. Vou aqui parar a gravação, beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês. Essa última questão, ela é um tanto complexa mesmo. Eu sugiro que vocês revejam essa explicação com mais calma, tentem ler isso que eu escrevi aqui na lousa. Depois eu vou disponibilizar para vocês esse arquivo em PDF, lá no grupo do WhatsApp e também lá no Sistema Acadêmico, beleza? Professor, que eu não estou no grupo do WhatsApp da matéria. Alguém pode mandar o link? Pronto, pessoal, manda o link aí para o Pedro, o Antônio, quem conhecê-lo, certo? Manda o link lá do grupo. Mas, Pedro, deixa eu só interromper lá.